Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, versículo 16. Eu farei a leitura dos versículos 2 e 16. Diz assim a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o versículo 16: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 18, Pilatos fez uma pergunta que foi alvo de discussão entre filósofos por muitos e muitos séculos. Pilatos perguntou diante de Jesus: o que é a verdade? Pilatos, diante de Cristo, faz essa pergunta. Curiosamente, Pilatos estava olhando para a verdade encarnada nos seus olhos. E, meus irmãos, quando nós pensamos em uma definição de verdade, ela é tão significativa, ela é tão complexa, que se eu dissesse a você qualquer definição, qualquer significado para a palavra verdade, você só daria crédito ao que eu estou dizendo caso você acreditasse que eu estou dizendo a verdade. Veja, a verdade é um conceito complexo, não é tão simples pensar no que é a verdade. Mas, para nós que confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós podemos afirmar que a verdade não depende de uma opinião, ela não depende de uma maioria. A verdade, ela continua sendo verdade, mesmo que nós não crescemos nela, mesmo que nós não demos valor a ela, a verdade continua sendo verdade. Para o puritano Thomas Watson, a verdade é aquilo que corresponde à realidade diante de Deus. Verdade é aquilo que corresponde à realidade diante de Deus. E essa definição, ela explica em parte porque a Escritura, quando fala da verdade, usa termos que geralmente são associados ou usados para definir o próprio Deus. A verdade, ela é imutável, ela é eterna, ela é perfeita, ela não muda, ela é estável. E por que a verdade é estável? A verdade é estável porque Deus é estável. Porque Deus é a verdade. Cristo, no diálogo com Pilatos, ele diz a Pilatos que, no versículo 37 de João 18, eu para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Cristo complementa dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A verdade, meus irmãos, não é uma ideia abstrata ou relativa, que cada um pode dizer que tem a sua ou que a faz como quer. A verdade é o próprio Cristo. E se Cristo é a verdade, e veja, Cristo é a verdade, não é uma opção para nós estarmos em qualquer lugar, senão na verdade. O tema do sermão, ou o título do sermão desta manhã é Promova a Verdade. Promova a verdade. E ao olharmos para o 9º mandamento nesta manhã, nós veremos primeiro o seu contexto imediato no tribunal de Israel, depois veremos como a Escritura mesmo amplia este mandamento, mostrando para nós inúmeras formas pelas quais nós quebramos o 9º mandamento. Em seguida nós contemplaremos Cristo, a verdade encarnada que cumpriu o 9º mandamento perfeitamente. E, por fim, nós veremos algumas aplicações práticas, algumas maneiras de incorporar este mandamento na nossa vida, santificando a nossa língua e protegendo a reputação do próximo. Vamos, então, a uma análise do contexto imediato do mandamento. Veja, no contexto da antiga aliança, o 9º mandamento tem, antes de qualquer coisa, um sentido judicial.
O nono mandamento nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É importante notar que o cenário em que este mandamento foi dado não existia um sistema judicial como existe hoje. Não existiam advogados de defesa, de acusação, um promotor, não existiam meios eletrônicos para registrar qualquer tipo de prova, para tirar uma foto, para fazer um vídeo, para coletar digitais ou o que quer que seja. O sistema era muito mais simples e, no fim da história, tudo dependia de testemunhas. As testemunhas eram uma peça-chave extremamente relevante e importante. Qualquer crime, qualquer acusação só tinha resolução por meio de testemunhas. Não é à toa que lá em Deuteronômio 19:15 está registrado: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, uma única testemunha, um único acusador não seria suficiente para incriminar alguém, para que alguém fosse considerado de fato culpado. Eram necessárias 2 ou 3 testemunhas para estabelecer um fato. Portanto, no contexto do nono mandamento, dar testemunho significa depor diante de um tribunal, diante de um juiz, nesse caso diante de anciãos, depor diante desses homens da lei, a favor ou contra a pessoa acusada, a pessoa que está sob julgamento. Portanto, dar falso testemunho significa mentir ou ocultar a verdade com o objetivo de prejudicar a pessoa em julgamento. É distorcer os fatos para que a justiça devida não chegue àquela pessoa. Essa é a primeira coisa que esse mandamento proíbe. Mas veja, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que os mandamentos proíbem sempre o pecado mais grave em relação àquele assunto. E é do mesmo modo em relação ao nono mandamento. Se ele primeiro condena o falso testemunho, que inclusive é crime até hoje, inclusive no Código Penal brasileiro, ele está falando de algo pouco mais grave. E veja, o falso testemunho é algo extremamente grave, principalmente nesse contexto, porque veja bem, se não existiam modos de se coletar provas, de montar um inquérito contra alguém, se a única maneira de se chegar ao resultado do julgamento era através de testemunhas, a testemunha, de certo modo, tinha aquele réu, aquele acusado nas suas mãos. As testemunhas tinham poder de fazer o culpado ser considerado inocente e vice-versa. Nós conhecemos uma história que está registrada lá em 1 Reis, capítulo 21. Nós a lemos no domingo passado, quando o rei Acabe queria o terreno de Nabote. E quando ele ofereceu dinheiro ou o que quer que fosse a Nabote, Nabote recusou. Acabe ficou triste, não aceitou a recusa de Nabote em ceder o terreno, e é então que Jezabel, esposa do rei Acabe, trama um plano a fim de que 2 testemunhas falsas se levantem contra Nabote. E no domingo passado nós lemos, durante a liturgia, que as 2 testemunhas se levantaram contra Nabote, e Nabote foi morto injustamente, para que Acabe pudesse tomar a sua propriedade. E vejam, queridos, no Antigo Testamento, as punições elas são muito severas, se consideradas a nossa legislação atual. No Brasil, hoje, como disse, o falso testemunho é um crime tipificado em nosso Código Penal. E caso você seja pego num falso testemunho, a pena é uma multa e 2 a 4 anos de reclusão. Se você for réu primário, você vai responder em liberdade. Contudo,
na Escritura, uma falsa testemunha, quando descoberta, quando fosse revelada a sua mentira, o que ela teria em troca? O que ela teria como pena? Exatamente aquilo que ela desejava para o acusado. Se ela desejava a morte para o acusado, ela teria a morte. Se ela desejava que o acusado fosse expulso da cidade, ele seria expulso da cidade. E assim por diante. Em Deuteronômio 19:19, o Senhor diz que isso era feito a fim de exterminar o mal no meio do povo. O mal seria exterminado. A ideia aqui não era apenas uma retribuição, não é uma retribuição, mas era um aviso, era o cuidado do Senhor sendo demonstrado para com a nação de Israel. As nações vizinhas de Israel não tinham um sistema judicial como esse, não precisavam de tantas testemunhas, não era estabelecida uma pena para falsa testemunha, como o Senhor fez com Israel. Mas a falsa testemunha era sempre vista como alguém perverso. E como já dito, se este mandamento está acusando apenas o pecado mais grave em relação ao falso testemunho, que outros pecados então são revelados? Quando nós lemos o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 2, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, em Oséias 4:2, Oséias ele menciona uma lista de pecados, e eu quero que vocês digam aí que pecados são esses, em relação aos mandamentos. Ele afirma que via em Israel, primeiro, situações de matança, se referindo aqui mandamento? Ao sexto mandamento. Depois ele via também adultérios, se referindo ao sétimo mandamento. Ele via também furto, se referindo ao oitavo mandamento. E quando ele se refere ao nono mandamento, ele usa apenas a palavra mentira. O profeta Oséias, ele interpreta o nono mandamento, mostrando que apenas uma mentira é suficiente para quebrar este mandamento. E de fato, meus irmãos, o nono mandamento está proibindo toda e qualquer forma de mentira. Não apenas aquela dita em julgamento diante de um juiz. Provavelmente você nunca esteve diante de juiz e talvez nunca vai estar para testemunhar a favor ou contra alguém. Esta era uma realidade de Israel. A verdade é que a mentira está sendo condenada aqui. E a mentira, meus irmãos, é o oposto da natureza de Deus. Deus é a glória de Israel. Está lá em 1 Samuel que a glória de Israel não mente. E no Salmo 58, o salmista descreve a mentira como o modo de vida dos ímpios, como aqueles que odeiam a Deus e não o conhecem. São esses os que vivem na mentira. Portanto, quando nós olhamos para o nono mandamento, nós vemos que não basta evitar o falso testemunho formal diante de um juiz para não quebrarmos esse mandamento. Toda mentira que nós contamos de forma a ocultar ou esconder a verdade é uma quebra deste mandamento. E a Escritura proíbe uma série de pecados relacionados a este mandamento. Vamos então para os exemplos bíblicos que nos mostram aí uma gama de aplicações em relação às quebras deste mandamento. Em Êxodo 23:1, o nono mandamento é ampliado. O autor diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Quando nós olhamos para este versículo de Êxodo, nós vemos que espalhar notícias falsas a respeito de alguém, mesmo que fora de um tribunal, mesmo que distante de um contexto de tribunal, já constitui uma violação deste mandamento, já constitui dar falso testemunho. O livro de Provérbios também faz várias e várias aplicações a respeito da mentira, do mentiroso, do falso testemunho. Mas um dos trechos mais significativos está lá em Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Talvez seja o texto mais abrangente
em todo o livro de Provérbios em relação à falsa testemunha e de como o Senhor olha para aquele que mente. O texto bíblico nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Salomão, neste texto, está apresentando um coração orgulhoso, cheio de desígnios perversos, que se expressa com ações concretas, pés que correm, que se apressam para fazer o mal, língua que profere mentiras, testemunha que acusa falsamente o próximo e que semeia contenda entre os irmãos. Tudo isso é quebra do 9º mandamento. Eu e você quebramos o 9º mandamento, mesmo quando nós não estamos mentindo explicitamente. Mas toda vez que usamos a nossa língua contra os nossos irmãos, seja apenas para prejudicar o nosso irmão, a sua reputação, ou para nos proteger, para mostrar uma imagem um pouco melhor a respeito de nós mesmos. Quando nós semeamos brigas ou intrigas, quando nós espalhamos fofocas, aquilo que foi confiado a nós, quando aquilo é exposto, quando nós falamos da vida alheia, avaliando milimetricamente o erro do nosso irmão, ainda que nós nos escondamos atrás da desculpa de que apenas estamos dizendo a verdade, contanto que ela não seja sobre mim, é claro. O 9º mandamento, meus irmãos, expõe os pecados que nós cometemos com a nossa língua. E veja, nós lemos apenas textos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um desenvolvimento notável a respeito desse mandamento, principalmente com Jesus Cristo. Jesus, nós já lemos um texto aqui, ele declara que ele é a testemunha da verdade. Ele diz isso diante de Pilatos, mas, ainda no Evangelho de João, ele declara que eu sou a verdade. Jesus, em João 8, a partir do versículo 41, ele faz uma declaração que precisa ser lida por nós quando nós pensamos no contexto do 9º mandamento. João 8, a partir do versículo 41 até o 44, diz assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, ele não apenas diz que aqueles homens pertencem ao diabo, ele diz que eles são filhos do diabo e fazem a obra do diabo, que é o pai da mentira, que é o homicida desde o princípio. E veja, o que no Antigo Testamento parece ser apenas uma oposição, uma controvérsia, dizer a verdade ou dizer a mentira, dar testemunho verdadeiro ou dar testemunho falso, na Nova Aliança é personificado com o conflito entre Cristo, o Filho da verdade, e Satanás, o próprio diabo. Agora, nós vemos que a oposição entre a verdade e a mentira se dá entre Cristo e aqueles que estão em Cristo, e entre Satanás e aqueles que estão em Satanás. Paulo, meus irmãos, preocupado com a quebra deste mandamento, do 9º mandamento, ele escreve aos Romanos,
dizendo que os ímpios estão cheios de discórdia, cheios de engano, que eles são difamadores, eles são caluniadores. Paulo complementa dizendo que a garganta deles é como sepulcro aberto e tem veneno de víbora nos lábios. João, em Apocalipse 21:8, deixa explícito que, quanto a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É grave estar na mentira. Cristo diz que aqueles que estão na mentira são filhos do diabo, procedem do diabo, estão nas obras do diabo. O grande problema de olharmos para esses textos bíblicos é reconhecer que muitos de nós seguem as obras malditas de Satanás e não estão na verdade que é Cristo Jesus. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que temia chegar àquela igreja e encontrar brigas, intrigas, difamação, discórdia entre os irmãos. E Tiago também escreve no capítulo 3, talvez o trecho mais interessante na Escritura que fala a respeito desse órgão que nós temos dentro da nossa boca. Tiago diz no capítulo 3, a partir do versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Queridos, esses pecados precisam ser eliminados do nosso meio. Tiago mesmo adverte, dizendo que não é conveniente que seja assim, que a mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Em resumo, meus irmãos, o 9º mandamento, ele nos chama a amar a verdade, a promover a verdade, a dizer a verdade com honestidade, a defender o que é bom, a defender a nossa própria honra, mas também a honra dos nossos irmãos. E é assim, promovendo a verdade, que a nossa língua deixa de ser uma arma, um instrumento de guerra e passa a ser um instrumento de paz. E se nós, todos nós, quebramos este mandamento, nos fazendo mentirosos, é justo que olhemos para Cristo, para o nosso Salvador, porque Cristo cumpriu o 9º mandamento. Cristo declara que Ele é a verdade, e Cristo é a verdade encarnada. Nele não se achou dolo algum, seus lábios nunca proferiram a mentira ou o engano. Mas quando nós olhamos para Cristo, o que é mais impressionante é que Cristo, aquele que nunca mentiu, que nunca proferiu engano, que nunca difamou, que nunca caluniou, que nunca prestou falso testemunho, que nunca fofocou, que nunca criou intrigas entre os seus, foi condenado por falsas testemunhas. Falsas testemunhas. O Salmo 2 profetizou a respeito da oposição contra o Senhor e o seu ungido. E nós lemos o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde os principais sacerdotes procuraram por pessoas que se levantassem como testemunhas contra Jesus. E eles tiveram dificuldades, porque muitas testemunhas se levantaram, mas elas não concordavam entre si, cada uma dizia uma coisa diferente. Não era suficiente para condenar a Cristo. Mas o texto que nós lemos em Mateus 26 diz que, em algum momento, duas testemunhas concordaram. Duas testemunhas concordaram. E no tribunal humano, Cristo, o Deus homem,
o Filho de Deus encarnado, o Filho da verdade, foi condenado culpado. Mas Cristo ressuscitou, meus irmãos, e Ele alcançou para nós a libertação da mentira. Cristo, Ele nos dá um novo coração, um coração que antes pertencia ao pai da mentira, mas que agora pertence ao Filho da verdade. Um coração que antes era representado pelo primeiro Adão, por aquele que não somente foi enganado, mas que também proferiu mentiras. Mas agora nós estamos debaixo do segundo e último Adão. E se nós estamos de fato em Cristo, que é a verdade, eu preciso que você preste atenção, se nós estamos de fato em Cristo, que é a verdade, então a nossa língua deve confessar a verdade. A nossa língua precisa estar em consonância com o nosso coração. Se o nosso coração foi regenerado, se a fonte do nosso coração não é mais Satanás, mas é Cristo, nós precisamos refletir as obras de Cristo, as obras da luz. E a minha pergunta é você, qual é a fonte do seu coração? Ou qual tem sido a fonte do seu coração? A fonte do seu coração é Cristo ou é Satanás? É a verdade ou é a mentira? Se a fonte do seu coração é Cristo, não existe opção a não ser abandonar a mentira, deixá-la para trás e promover a verdade. Vamos entrar em aplicações práticas, meus irmãos, a respeito do 9º mandamento. Existem muitos tipos de mentira, eu quero ilustrar algumas delas aqui. Existem mentiras que nós usamos para prejudicar outras pessoas. Por exemplo, não é incomum, senhor Jonatas, que nós, eu e você irmão mais velho, eu também sou, não é incomum que nós rapidamente procuremos os nossos pais a fim de delatar os nossos irmãos. E isso não é próprio do Bruno e nem do Jonatas. Todos nós. Mas eu estou falando com as crianças aqui. Mesmo que o meu irmão não tenha feito algo necessariamente errado, mas se tem uma brechinha para eu acusar e para o meu pai brigar com ele, colocá-lo de castigo, para que eu alcance proeminência, eu faço. Aqueles que estudam são bons quando fazem bons trabalhos, vão bem nas provas, mas quando as coisas não vão tão bem, rapidamente nós conseguimos dizer que não tivemos muito tempo, que não conseguimos estudar o suficiente, mesmo que nós saibamos que não usamos bem o nosso tempo. Quando apresentamos um trabalho na escola e o professor questiona dizendo, puxa, você tinha capacidade de apresentar algo melhor. É fácil olhar para o professor e dizer, pois é, professor, é fulano que está no grupo aqui do trabalho, ele não fez nada, ficou tudo nas minhas costas. Ele não ajudou. Ou no trabalho, quando nós não cumprimos bem o que nos é devido, não alcançamos a meta. E quando somos questionados, nós dizemos, veja bem, eu não tenho uma equipe tão boa, fulano ou beltrano não entregaram nada. Você facilmente queima os outros. Em casa, é possível que você diga à sua mãe, quando ela pergunta, quem quebrou isso aqui? E você responde, mãe, já estava assim, não fui eu. Ou quando sua esposa pergunta a você, e esse amassado aqui no carro? E você diz, veja bem, eu fui fechado, eu não tive culpa. Eu estava na velocidade, eu estava na via, veio um motoqueiro, alguém me cortou. Ou quando a esposa pergunta a você, eu vou mais além aqui, onde está aquele dinheiro? Parece que tinha mais dinheiro na conta, agora só tem menos. E você de novo inventa uma nova situação, uma nova mentira, para não
justificar a sua esposa, para não ter que dizer a ela que você tem um caixa 2, que você está fazendo coisas sem que ela saiba, que você quer manter aquilo escondido, que você não quer responder às muitas perguntas, aos muitos questionamentos, você não a quer fazer participante da sua vida. E então você põe várias máscaras para ocultar o seu pecado. Ou ainda, quando um dos pastores desta igreja, nós temos presbíteros aqui, presbíteros são pastores, quando o presbítero Ricardo, quando o presbítero Rafael, quando o presbítero Lucas chega diante de você e diz assim: meu irmão, como que você está? Como que está o seu casamento? Está tudo bem? E mesmo que a sua vida conjugal esteja um inferno, mesmo que você esteja brigando todo dia com a sua esposa, com o seu marido, mesmo que hajam discórdias, talvez ameaças de separação, mesmo quando a sua vida está um caos, você olha e diz assim: está tudo bem, presbítero, está tudo bem, pastor. Você certamente já ouviu pessoas dizendo: a minha vida é um livro aberto. Essa é uma grande mentira, porque a vida de ninguém é um livro aberto. Ninguém. As pessoas só dizem isso, na verdade, quando querem falar da vida dos outros. E essa é uma desculpa para dizer que ela fala dela também, mas ela não fala. Mas, meus irmãos, existem verdades escondidas na minha e na sua vida. Existem situações da sua vida que você esconde, você oculta o máximo que você pode. E veja, a verdade sobre este assunto pertence a alguém. A verdade sobre esse assunto pertence a alguém. Se você é filho, se você vive com os seus pais, talvez existam verdades a seu respeito, talvez existam coisas a seu respeito que você deve contar aos seus pais. Você está escondendo, mas você deve falar a eles. Aos que são casados, talvez hajam coisas que vocês devem ao seu cônjuge. Existem assuntos encobertos, ou aqueles que têm a relação de chefia no seu trabalho, depende do caso, depende da sua posição, no momento da sua vida, mas nós ocultamos várias coisas. Dívidas, nós ocultamos compras escondidas, nós ocultamos a fatura do cartão de crédito, nós ocultamos vícios que nós temos, e é muito fácil fazer isso hoje. Nós ocultamos as apostas em mundo de bets, nós ocultamos os conteúdos que nós consumimos na internet, e por vezes até o adultério. E veja, talvez você esteja, eu sei que fisicamente você não está fazendo isso, mas talvez internamente você esteja como quem está tapando os ouvidos e dizendo: eu não quero ouvir o que o Bruno está falando, eu não vou ouvir. Daqui a pouco vai acabar e eu vou sair daqui, está tudo bem. Veja, essa verdade vai voltar para te assombrar. Você a deve a alguém e você precisa dar essa verdade a quem é de direito. Essa verdade vai voltar para te assombrar. Seja numa mensagem que vai notificar aí no seu celular, seja numa cobrança que vai chegar por e-mail, sejam lembranças, ou até mesmo a sua consciência, quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você for dormir. Se você está em Cristo e não em Satanás, você precisa andar na verdade e não na mentira. Abandone a mentira, meu irmão. Limpa o teu nome, entrega a verdade a quem de direito, conte o que precisa ser contado. Se você precisa procurar o seu pastor, procure. Se você precisa procurar a sua esposa, procure. Se você precisa procurar o seu pai, a sua mãe, procure. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós todos somos membros de um corpo. Cristo é o nosso cabeça, e se nós estamos em Cristo, que é o cabeça da igreja, nós devemos deixar a velha vida, deixar o velho homem, nos revestir do que é novo, deixando para trás toda a mentira e todo o engano.
O 9º mandamento, meus irmãos, também proíbe a calúnia e a difamação. E nós entramos aqui num terreno fértil. O Novo Testamento define geralmente a calúnia, a difamação, a fofoca como maledicência. Essa é a palavra mais comum no Novo Testamento para se referir quando nós falamos uns dos outros, quando nós comentamos a vida dos nossos irmãos a fim de fofocar. E esse é um dos pecados mais aceitos no nosso meio. Mais aceitos. Não é incomum que você chegue na casa do seu irmão e diga assim: deixa eu te contar a quente. Você está sabendo de fulano? Você está sabendo de Beltrano? Você está sabendo o que aconteceu? Você viu o que fulano falou? Você viu que agora as coisas mudaram? E nós damos várias justificativas para dizer que isso não é fofoca. Nós tentamos dar um ar de piedade. O exemplo mais comum, e graças a Deus não tem acontecido, né, presbítero Rafael, é as pessoas chegarem no pequeno grupo e falarem da vida dos outros. Isso não tem acontecido. Mas se você chegar lá no pequeno grupo, num dia que eu não tiver, e você disser assim: meus irmãos, eu quero pedir oração aqui pelo seminarista Bruno, porque eu vi ele fazendo um negócio assim, não está legal, muito estranho, vamos orar pela vida dele, e o Rafael vai perguntar para você assim: meu irmão, que negócio é esse? Que história mal contada é essa? Você já falou com ele? Perguntou alguma coisa para ele? Você sabe o que você está falando? A questão é que essa pergunta geralmente não é feita. Nós deixamos que as pessoas falem. E os nossos ouvidos, as antenas são direcionadas para prestar atenção no que está sendo dito, no que informação que vai ser dada a respeito da vida alheia. Jesus diz em Mateus 15, versículo 11, que homicídios e mentiras saem do coração. Se você ama difamar o seu irmão, falar da vida dele, analisar os erros dele nos pormenores, o problema não está nele, o problema está no seu coração. O seu coração está te enganando. Sabe por quê? Porque você não é melhor que seu irmão. Você é tão pecador quanto ele, você não é melhor do que o outro, você não tem direito de se sentar na cadeira do juiz e julgar, sem mesmo que o réu esteja presente. Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo é: será que eu falaria isso se o Vitor estivesse aqui? Será que eu falaria isso a respeito dele? Eu já falei isso para ele? Pergunte-se. Faça essas perguntas a você mesmo. E arrependa-se dos seus pecados. Não assassine a reputação do seu irmão. O seu irmão pertence a Cristo. E quando você fala dele, você está falando da reputação do próprio Cristo. Você está falando contra o seu Senhor. Santifique o seu testemunho. Santifique o seu testemunho. E veja, como nós santificamos o nosso testemunho, como nós paramos de falar mal do outro. A resposta começa no nosso coração. Nós precisamos primeiro reconhecer que temos feito isso, nos arrepender diante de Deus e então começar a amar o nosso irmão. Você precisa amar o seu irmão. Nós somos membros de um mesmo corpo, é isso que Paulo diz em Efésios 4. Portanto, antes de criticar o nosso irmão, nós precisamos ter coisas boas para falar a respeito dele. Então, Judane, se eu olho para você como meu irmão em Cristo e eu não tenho coisas boas para falar a seu respeito, é função minha, é obrigação minha conhecer mais a você como meu irmão em Cristo, a fim de que eu tenha muitas coisas boas para falar a seu respeito. Porque se você está em Cristo, certamente existem coisas boas a serem ditas a seu respeito. E então você coloca algo no lugar da difamação, da calúnia, da fofoca. Você fala bem do seu irmão. E mais do que isso, você pode, além de santificar a si mesmo, a sua língua, o seu coração, os seus pensamentos, santificar também o seu ouvido e ajudar o seu irmão a santificar-se. Você pode o ajudar. Quando você ouvir alguém falando, fofocando, comentando a vida, analisando os pecados de outro, com respeito e com firmeza, pergunte: você já falou isso para essa pessoa? Você já o confrontou? Você já perguntou por qual razão ele fez isso ou aquilo? Você já tentou ganhar o seu irmão? Ou ainda
Vamos mudar de assunto? Eu não quero falar da vida dos outros. Eu não quero me deter aqui em assuntos que maldizem pessoas que pertencem ao mesmo corpo que eu. Eu não quero difamar o corpo de Cristo. O grande problema, meus irmãos, aqui é que nós somos muito rápidos em notar falhas nos outros, em fazer listas de pecados que outros fazem, em enxergar a tudo que é ruim no outro, mas nós somos muito lentos em reconhecer qualquer bem, qualquer coisa boa que outra pessoa faça. E mais lento ainda para falar dessas coisas boas a respeito dessas pessoas. E, finalizando, quero responder à pergunta: e se meu irmão estiver em pecado? E se eu vir o meu irmão pecando? Como eu devo confrontá-lo? Como eu devo tratar disso? Jesus responde em Mateus 18, se você ver o seu irmão pecando, se você o vir pecando, você deve ir repreender o seu irmão, entre ti e ele só, somente vocês. Ou seja, você deve falar com o seu irmão, você deve confrontar o seu irmão. Portanto, se você vê o seu irmão pecando, você tem duas opções. A primeira é cobrir o pecado do seu irmão. Se você viu alguém cometendo um erro, uma falha, um engano, se você viu alguém pecando contra o Senhor, você pode cobrir o pecado dessa pessoa. Você pode ignorar, você pode se calar. E veja, se calar aqui não é chegar em casa e contar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu tio. Não, é se calar. Seu irmão não é frequente em pecados. Você nunca ouviu fazendo isso? Foi um momento isolado, tinha um contexto. Você pode não falar nada, perdoá-lo, cancelar a dívida dele, sem sequer falar com ele. Essa é a primeira opção. A segunda é, você deve falar com ele, ou advertir. E veja, você não deve falar sobre ele, você deve falar com ele. Não é procurar metade da igreja para avaliar como você deve ou não tratar com seu irmão. É buscar o seu irmão e falar com ele. Esse é o padrão que Jesus ensina para a igreja. Você deve confrontar o seu irmão. Mas, veja que o confrontar o irmão não deve ser feito de qualquer maneira. Provérbio 18, versículo 13, diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Algo que eu e você gostamos muito de fazer é nos sentarmos na cadeira do juiz para julgar. Sem nos lembrar de Mateus 7, que diz que nós devemos tirar a trave diante dos nossos olhos para remover o cisco do olho do irmão. Porque a gente percebe nos detalhes o pecado dos outros, mas não percebe os nossos. Mas veja, eu e você não temos poderes de Deus. Eu não consigo sondar o seu coração somente pelo que os meus olhos veem. Eu não consigo. Deus o faz, nós não fazemos. Então, como você deve falar com seu irmão? Primeiro, sabendo que você não é Deus, que você não sabe quais são, de fato, as intenções do coração dele. Portanto, quando você vai confrontar alguém, você tem que ir com humildade. E primeiro você tem que se humilhar. Você precisa perguntar. E você pode dizer assim: Lucas, eu vi você fazendo tal coisa, é isso mesmo? Sim, eu percebi isso. Eu preciso da sua ajuda. Por que você fez isso? Qual foi a sua intenção? O que você queria fazer com isso? O que você quis alcançar com isso? E quando o seu irmão responder, então você tem agora a chance de o advertir, mas se humilhando, reconhecendo as suas limitações. Você não é autoridade sobre a vida de quem quer que seja para falar de cima para baixo. Nós somos irmãos, nós estamos no mesmo nível.
Você precisa ter humildade para então aconselhar o seu irmão, para então instruir o seu irmão. E veja, existem pelo menos 2 textos na Escritura que falam a respeito deste aconselhamento quando você vê o seu irmão em pecado. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1, e Mateus 18. E esses 2 textos, eles nos mostram que a correção, essa advertência ao nosso irmão, ela deve ser feita com o espírito de mansidão, com o fim, com o objetivo de ganhar o irmão. Ou seja, você não tem que provar que você está certo. Você não tem que humilhar o seu irmão, mostrando todas as faces do seu erro, a fim de que ele seja somente humilhado e desprezado. Você não pode defender a ideia de que você precisa dizer a verdade, doa quem doer. Seja qual for o resultado, eu tenho que chegar lá e eu tenho que falar. Não, você não tem. Você não tem. O que você deve fazer não é ser um arrogante, impiedoso. Isso não é piedade. Isso é arrogância. Você deve, com humildade, com mansidão, falar a verdade em amor, dizer o que precisa ser dito. Mas veja, eu não tenho que dizer o que precisa ser dito de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem tomar cuidado. Você precisa dizer o que precisa ser dito. Ou seja, você precisa acertar o assunto. Mas mais do que acertar o assunto, mais do que acertar a advertência, você tem que aceitar o jeito, o modo da advertência. O modo. Você não acerta só no que dizer, você acerta em como dizer. Em como dizer. Se o seu coração intenciona ganhar o seu irmão, se o seu coração busca restaurar, você busca o seu irmão com humildade, falando a coisa certa, do jeito certo, sem faltar com respeito, sem se colocar como superior. Você não é superior. Se você acha que você é superior, o seu coração está te enganando. Você é tão pecador quanto o seu irmão. Mas a ordem em Mateus 18 é essa: falar com o irmão. Se você não ganhar o irmão, se ele não atender a sua advertência, o que você faz então? Agora sim você vai procurar alguém para que acompanhe você. Mas veja, não é como se você falasse com uma pessoa, com outra pessoa, tentando encontrar quem que pode ir falar com você. Não, você é mais certeiro. Você procura uma pessoa mais madura, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta. Para que você, então, narre o fato dessa pessoa e essa pessoa acompanhe você. Para que você chegue novamente diante do seu irmão e diga para ele: veja, eu conversei com você, você não me ouviu, agora eu trouxe aqui um irmão para que nos acompanhe nessa pergunta, a fim de nós ajudarmos você a sondar o seu coração, as suas intenções, as suas razões. E para evitar a fofoca, nós podemos, aliás, seguir um checklist. Você pode fazer algumas perguntas a você como: eu tenho amado meu irmão? Será que eu tenho amado meu irmão? Ou será que eu só penso coisas ruins a respeito dele, eu só tenho pecados dele na minha cabeça, eu só vejo as coisas ruins que ele faz? A segunda pergunta: eu já falei com meu irmão? Eu falei com ele ou eu tenho falado dele? Eu já averiguei os fatos? Eu já perguntei para ele quais foram as suas intenções? Ou eu estou apenas deduzindo, eu estou apenas sendo presunçoso a respeito do pecado do meu irmão? Eu já o aconselhei, eu já usei a Escritura, que é a autoridade, não eu, mas a autoridade da Escritura para falar com meu irmão com amor, com mansidão, com humildade, reconhecendo a autoridade da Escritura e não a minha, como se eu fosse aquele que tem a experiência, que sabe como as coisas. Não, a Escritura, usando a Escritura. Meu irmão tem permanecido no pecado. Eu busquei uma pessoa mais sábia, mais velha. Eu estou falando a fim de ganhar o meu irmão. Eu só quero que ele reconheça que ele está errado. Essas perguntas são boas perguntas, meus irmãos, para nós avaliarmos e sondarmos o nosso próprio coração, a fim de fazer a nossa língua, esse instrumento de guerra, parar.
a fim de controlá-lo, a fim de santificá-lo. Concluindo, queridos, o 9º mandamento fala da nossa língua, o instrumento que Deus nos deu, o órgão que Deus nos deu, para que nós adorássemos a Deus, para que nós tivéssemos comunhão com Deus e com o nosso próximo, para que nós a usássemos a fim de abençoar. E o que nós fazemos? Nós usamos esse instrumento para destruir, para proferir mentiras, para caluniar, para fofocar, para maldizer os outros. A língua que deveria ser usada para o bem é usada por mim e por você para o mal. E se você se lembrar de Atos 5, uma história bem conhecida, Ananias e Safira, eles contaram uma mentira diante do altar de Deus, crendo que fosse uma mentira piedosa, porque eles estavam voluntariamente vendendo um terreno e dando uma oferta à igreja. Quando perguntado se aquela oferta era tudo o que eles haviam recebido a respeito do terreno, eles disseram sim, é tudo. E o que aconteceu foi que eles caíram mortos, foram derrubados pelo próprio Deus diante de toda a igreja. E o que Atos 5:11 nos diz é que sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Você consegue pensar por que sobreveio temor sobre aquela igreja? Você consegue pensar? Será que é só porque 2 pessoas morreram? 2 pessoas morreram, a gente fica temeroso porque elas morreram? Não, queridos. O temor sobreveio sobre aquela igreja porque aqueles homens, aquelas mulheres presentes naquele lugar perceberam que todos eles eram mentirosos, todos eles eram falsas testemunhas, todos eles eram caluniadores, todos eles proferiam mentiras. E a grande verdade era que Deus estava tratando Ananias e Safira de acordo com sua mentira, mas não toda a igreja. E eles então foram tomados por grande temor. Se Deus tratasse as nossas mentiras como tratou de Ananias e Safira, não sobraria um de nós aqui dentro. Nenhum. E Deus seria justo em fazê-lo, porque nós não somos justos. Nós somos pecadores que mentem, e mentem para nos parecermos melhores, para parecermos mais piedosos do que somos. Fingimos ser espiritualmente fortes, mas por dentro, conforme diz o evangelista Mateus, por dentro estamos cheios de ossos secos, ossos de morte. E ainda assim, meu irmão, foi por mentirosos como eu e como você que Cristo morreu. Falsas testemunhas se levantaram contra Cristo e distorceram as palavras retas e justas de Cristo, o acusando injustamente, a fim de que ele fosse condenado à morte. E ele morreu injustamente, acusado injustamente, tendo como testemunhas 2 testemunhas falsas, mentirosas, de modo que nós podemos afirmar que a verdade foi morta pela mentira. E a verdade foi morta pela mentira para que mentirosos como eu e você pudessem ser salvos. Nós não somos justos, nós não falamos a verdade, nós nunca poderíamos falar a verdade. Somente Cristo é justo. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque por meio de Cristo nós fomos arrancados do lamaçal da mentira e somos firmados como coluna e baluarte da verdade. E eu volto a perguntar a você, qual é a fonte do seu coração? Qual tem sido a fonte do seu coração? A fonte do seu coração é Cristo, o Filho da verdade, ou Satanás, o pai da mentira? Se você está em Cristo, você foi firmado como coluna e baluarte da verdade, e a sua língua agora deve refletir aquele que te salvou. A verdade. Portanto, promova a verdade. Amém.